Após 19 anos, ela casa com um coronel de 75. Mas a noite de núpcias revela segredos terríveis. A música estava alta, as luzes cintilavam e o perfume de flores exóticas pairava no ar, enquanto Ana, uma jovem de apenas 19 anos, estava prestes a se casar. Mas sua vida não era um conto de fadas. O noivo, Coronel Ribeiro, 75 anos, um homem cuja presença era tão intimidadora quanto sua enorme mansão. Quando ele a levou para dentro daquela casa, ela sentiu um frio na barriga. As paredes pareciam sussurrar histórias antigas, ocultas sob camadas de tinta e luxo. Cada passo que Ana dava ecoava como um aviso de que algo não estava certo. Na noite de núpcias, os fogos de artifício rasgaram o céu estrelado. Ela se viu sozinha em um quarto vasto, decorado com quadros sombrios e mobília pesadamente ornamentada. Os gritos de alegria dos convidados reverberavam lá fora, mas dentro dela havia apenas confusão e um nó na garganta. Com as mãos trêmulas, Ana tocou uma das paredes e, para sua surpresa, sentiu algo diferente sob a superfície. Mensagens enigmáticas estavam gravadas, como segredos esperando para serem desvendados. "Você é a chave, não confie nele", dizia uma das inscrições, e o coração de Ana disparou. Quem deixara essas palavras? A tensão na casa aumentava e a atmosfera festiva se transformava em algo mais sinistro. Olhando pela janela, ela viu um homem à distância, uma sombra que parecia estar observando tudo. Seu coração martelava enquanto a sensação de perigo se aprofundava. Coronel Ribeiro era um veterano de guerra, um homem respeitado, mas ali, na distância, estava seu rival, um homem de olhar gélido e um sorriso que não chegava aos olhos. Ana ouviu murmúrios entre os convidados. Seus olhos estavam fixos no coronel, que agora falava em um tom grave com um grupo de pessoas. Os sussurros cresceram como uma tempestade. "Tem muito que esconder. Ele não é quem você pensa." Eram ecos que a perseguiam. Com o desenrolar da noite, Ana percebeu que o que parecia um casamento perfeito estava repleto de fissuras. Uma mulher com vestes escuras e um olhar profundo se aproximou dela, cercada por uma aura de mistério. "Cuidado, garotinha. Algumas coisas são melhores deixadas inexploradas", disse a mulher, antes de desaparecer na multidão de convidados. A angústia tomou conta dela. Deveria investigar esses segredos? Abrir as portas dos passados empoeirados e ver o que elas escondiam? Ou deveria permanecer fiel a um homem que a cada instante se tornava um completo estranho? Ana se perguntava. Desesperada, começou a explorar os quartos em busca de respostas, cada canto revelando mais perguntas do que soluções. À medida que a noite avançava, Ana encontrou mais cartas e documentos escondidos, fragmentos de uma vida conturbada que não era sua. O nome do coronel estava em todas elas, envolto em escândalos, alianças duvidosas, um passado que a mantinha em sobressalto. Com o coração acelerado, ela percebeu que sua luta apenas começava. O que estava oculto poderia ser mais traiçoeiro do que ela jamais imaginara. "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições
sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Ana não sabia se estava sonhando ou se realmente havia encontrado algo que mudaria sua vida. As gravações na parede a assombravam. Cada revelação parecia mais difícil de engolir do que a anterior. Ela se perguntava quem a aconselhara a não confiar no coronel. Olhando para os documentos que tinha em mãos, sua mente fervia. Mas o que era tão grave que ela precisava descobrir? Um barulho repentino rompeu seus pensamentos. Um grito agudo ecoou pelo corredor. As vozes do casamento se tornaram um ralo distante, abafadas pela tensão. No ar! Ana sentiu que algo estava muito errado. Ela se virou na direção do som e, sem pensar, correu na direção da origem dos gritos. Caminhando apressadamente, cada passo era pesado. Ao chegar a uma sala adjacente, uma cena chocante a aguardava. Coronel Ribeiro estava de pé. Sua expressão, que antes era de alegria, se transformou em um olhar de terror. Na frente dele, uma mulher estava caída no chão, a vestido elegante ensanguentado. Era uma das convidadas, a mesma mulher que havia se aproximado de Ana mais cedo, a que alertara para os perigos que a cercavam. O tempo parecia parar. Ana sentiu seu coração acelerar, pulsando forte em seu peito. Ela se lembrou do olhar profundo daquela mulher, da aura misteriosa que a cercava. Desta vez, no entanto, havia algo de muito mais real e aterrador na sala. A mulher respirava com dificuldade, enquanto o Coronel Ribeiro tentava pará-la. O pânico em seus olhos chamava por Ana, como se ele estivesse lutando contra algo muito maior do que ele. A atmosfera, antes cheia de festejos, agora estava carregada de terror. Chame a polícia, Ana. Rápido. Coronel Ribeiro gritou. Sua voz grave ecoando pelas paredes, mas de repente Ana hesitou. Ela olhou nos olhos dele, a dúvida aumentando. O homem que ela ia se casar, o coronel, que parecia tão respeitável, estava ali, pálido e atormentado. Mas a imagem da mulher caída mudava tudo. A urgência do momento não deixava espaço para perguntas. Ela pegou seu celular, mas estava tão apavorada que suas mãos tremiam e ela não conseguia discar. Por favor, a mulher precisa de ajuda! Ana gritou. Mas o pânico parecia dominá-la, assim como dominava os rostos dos convidados, que agora se aglomeravam na entrada, inquietos e atordoados. Sussurros se espalhavam. Foi ele quem fez isso? O que está acontecendo? Ana sentiu uma onda de náusea. O que estava acontecendo de verdade naquela casa? Como num pesadelo, alguém apareceu ao lado do coronel. Era o homem de olhar gélido que Ana tinha visto mais cedo. Um sorriso sádico em seu rosto. Ele havia saído da sombra, aproximando-se. Com um ar de satisfação que parecia deslocado naquele momento. Coronel, parece que suas mentiras estão prestes a vir à tona, ele disse. Uma risada baixa nos lábios. O mundo de Ana estava desmoronando. As mensagens nas paredes, os gritos, a mulher caindo. Tudo fazia sentido de um jeito aterrador.
O coronel, que assim parecia tão dominante e poderoso, agora parecia pequeno e vulnerável. Ela me encontrou. O que você fez com ela? Coronel Ribeiro murmurou, o desespero estampado em seu rosto. Ana não sabia o que pensar. Segredos terríveis estavam sendo revelados, e tudo o que ela acreditava sobre seu futuro esmoronava diante de seus olhos. E, no entanto, havia uma linha tênue de esperança. Talvez o homem que observava tudo ali não fosse o verdadeiro vilão. Que papel o coronel realmente desempenhava nessa história? O que mais estava escondido nas sombras daquela casa? Enquanto o caos se desenrolava, Ana finalmente entendeu. Essa não era apenas uma noite de núpcias. Era o início de uma batalha por sua vida. E sem mais delongas, ela decidiu que não iria permitir que seu futuro fosse decidido por segredos passados ou por homens manipuladores. A luta estava apenas começando. Ana respirava pesadamente, presa em um turbilhão de emoções. A mulher caída no chão estava quase sem vida. E o olhar do coronel, que antes era tão respeitável, agora a enchia de medo. Mas o sorriso sádico do homem de olhar gélido parecia anunciar algo ainda mais terrível. Ela não era só uma convidada, gritou o coronel, sua voz trêmula. Ana ficou paralisada. O que ele queria dizer? O caos que agora dominava a sala era ensurdecedor. Sussurros apressados passavam entre os convidados como uma onda. A mulher caída tinha um papel nesse jogo sombrio? A tensão era palpável. O olhar do coronel se injetou de desespero. Ela sabia demais. Eu pedi para que não a deixassem vir. As palavras caíram como uma bomba. E Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse cedendo. O que você fez, coronel? Mas o homem de olhar gélido apenas sorriu. E a cena se arrastou como em câmera lenta. Uma peça do seu quebra-cabeça, Ana. Ele provocou, mas não a única. Ele se aproximou e a expressão no rosto do coronel se transformou em terror. Ana sentiu um frio intenso. Uma verdadeira tempestade de emoções a engolfava. Você está envolvido nisso também? O que realmente acontece aqui? Ela exigiu saber, o coração pulsando na boca. As mensagens nas paredes, os sussurros, tudo ia se encaixando como um terrível mosaico de segredos. E então, no meio daquela confusão, uma das paredes da sala estremeceu. Uma fissura se abriu, revelando um compartimento escondido. Os olhares se voltaram para a abertura bruta. O silêncio envolveu o espaço, quebrado apenas pelo som da respiração ansiosa de Ana. O que mais estava escondido ali? A curiosidade e o medo se entrelaçaram. O homem de olhar gélido moveu-se para o lado, atraído pelo mistério à frente. Com um impulso, Ana se aproximou da fissura. Não! O coronel gritou. Seu tom agora era desesperado. O que ele queria ocultar? Sua reação intensificou a sensação de urgência, mas a necessidade de descobrir a verdade era maior. Ana estendeu a mão, hesitou por um momento, mas então decidiu. Com um puxão, ela abriu a porta. Dentro, documentos amarelados e fotos antigas se espalharam, revelando um mundo de traição e horror. E ali, em meio ao caos, uma foto chamou sua atenção. Ela parecia que alguém que conhecia era ela mesma, muito mais jovem, com uma mulher ao seu lado. A mulher caída no chão. Como isso era possível?
O tempo parecia congelar. A realidade desmoronava. E então, a verdadeira reviravolta se revelou. Aquela mulher, ela era minha mãe. As palavras engasgaram em sua garganta. Todo aquele tempo, ela estivera ligada a segredos que não podia imaginar. A mulher que caíra era sua mãe? A conexão a tornava parte de uma trama muito maior. O olhar do coronel mudara. Ele não parecia mais um homem respeitável, mas o prisioneiro de seus próprios erros. Diante dela, o homem que antes representava segurança, agora era um eco de ameaças. Símbolo de um passado sombrio. Ana, você não pode entender! Ele disse, sua voz uma mistura de medo e pânico. Os convidados ao redor olhavam, paralisados, sem saber o que fazer. O homem de olhar gélido sorriu, como se tudo estivesse conforme o planejado. Sim, Ana. Bem-vinda ao seu verdadeiro legado. A confusão tomou conta da sala. O que mais estava envolvido nessa história? E o que significava tudo isso para seu futuro? Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ela faria agora? O que estava acontecendo de verdade? A noite ainda não tinha terminado e a batalha apenas começava. O chão sob os pés de Ana parecia se expandir e contrair, como se seus sentimentos estivessem se manifestando fisicamente. Ela era minha mãe. Suas palavras ecoavam pela sala, misturadas aos sussurros confusos dos convidados. O olhar de Coronel Ribeiro se desfez em um pânico palpável, enquanto a revelação se afundava nas almas ali presentes. E se eu lhe dissesse que você não deve acreditar em nada do que ouviu até agora? O homem de olhar gélido se intrometeu. Seu tom melódico misturado a uma ameaça velada. Ana virou-se. A tensão no ar mais densa do que nunca. Ele se movia entre os convidados. A presença dele era como uma sombra que se estendia para todos, instigando curtas risadas da plateia ansiosa. Como assim? Ana forçou, seu coração acelerando. A sala estava em silêncio, mas todos pareciam ansiosos, esperando a resposta dele. Ele apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A sua mãe não estava apenas tentando desvendar os segredos dessa casa. Ela tinha um objetivo bem mais sombrio. A atmosfera estava elétrica, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O coronel parecia se encolher. "Pare com isso!" ele gritou. Mas o homem apenas balançou a cabeça, como se estivesse se divertindo. Ficou tão obcecado por proteger seus segredos, coronel, que não percebeu que ela tinha um plano. E você? Você jogou tudo isso fora. Ana não conseguia mais processar as palavras que saíam da boca daquele homem. O que você sabe sobre minha mãe? O desespero tomou conta dela. Cada vez mais claro que havia camadas de mentiras a serem desnudadas. Ela não é quem você pensa que é. E você está prestes a descobrir que a verdade é tão impactante quanto mais da sua família. As palavras soaram como um trovão. O olhar de Ana se perdeu, enquanto uma nova onda de confusão a envolvia. Isso não faz sentido! Coronel Ribeiro, agora pálido como uma folha, olhou para a mulher caída em agonia. Ela estava tentando proteger você. Eu fiz o que pude, mas ela... Então, de repente, um tremor cardíaco atravessou a sala. Uma explosão. Todos se viraram para a janela, onde uma nuvem de fumaça escura se elevava do lado de fora da mansão. Gritos e desespero se espalharam entre os convidados como um incêndio. Ana sentiu a adrenalina disparar. Foi como se uma bomba tivesse estourado não só do lado de fora, mas também dentro dela. Não! O que está acontecendo?
Coronel Ribeiro estendeu a mão para a direção do estrondo, sua voz agora embargada de terror. O homem de olhar gélido, por outro lado, parecia satisfeito. As revelações estão apenas começando. Ana, vai ser uma longa noite. Antes que Ana pudesse protestar, o homem se voltou para a saída, gesticulando enquanto se afastava da sala. Você vai descobrir tudo, mas primeiro precisa ter certeza de que está ainda viva para contar a história. Ele desapareceu, deixando em seu rastro uma expectativa sufocante. O que mais estava escondido? A fumaça começou a invadir a sala e as pessoas se apressavam em busca da saída. Ana olhou para o coronel, agora em estado de desespero, claramente lutando com seus próprios demônios. Vai explodir o que mais? O desespero dela encontrava eco na agitação ao seu redor. Coronel Ribeiro se virou para ela, seus olhos transbordando de arrepios. Ana, eu não tenho muito tempo, mas você precisa saber. Raquel, a mulher caída, era... Um grito cortou a conversa. Uma figura inesperada surgiu na porta. A mulher que tinha sussurrado para Ana antes, olhos brilhando como uma emoção incontrolável. É hora de você saber a verdade, Ana. Não podemos mais esconder isso. O mundo de Ana se contorcia. Tudo parecia desmoronar. Ninguém sabia mais o que estava acontecendo. Mas a verdade parecia mais perto do que nunca. E a busca por respostas só estava começando. O medo, a raiva e a confusão a invadiram. Uma tempestade em seu coração. Como ela conseguiria desvendar os mistérios que se tornaram sua vida? Ana estava paralisada, a mente bombardeada por revelações. Aquela mulher, ela era minha mãe. As palavras ecoavam como um grito de socorro no coração da sala. Todos os olhares se fixaram nela. O caos ao redor pareciam se desvanecer. O coronel tremia, rosto pálido, enquanto o homem de olhar gélido sorria, cujos olhos pareciam fulgurar com um conhecedor prazer. A sua mãe estava determinada a descobrir a verdade sobre você, Ana. Mas ela não estava sozinha. O homem de olhar gélido continuava, sua voz fria como aço, e o clima na sala se tornava mais pesado. Ela tinha aliados, pessoas que estavam atrás de segredos muito mais profundos. Uma descarga elétrica parecia passar pela multidão. As conversas que antes eram murmúrios, carregados de incerteza, agora se tornaram sussurros nervosos. A fumaça invadia o espaço, deixando um rastro de desespero na mente de Ana. "O que você quer dizer com aliados?" Ela gritou, sua voz transbordando de medo e confusão. "Pessoas poderosas que têm interesses em tudo isso", disse ele, gesticulando para a mansão ao redor. "E eles não estão aqui para brincar. O que você não sabe é que você faz parte de uma linha de heranças muito mais antiga do que imagina." E sua mãe? Ela estava prestes a revelar tudo. Coronel Ribeiro, com os olhos arregalados, foi ao chão, murmurando: "Ana, não acredite nele. Ela estava em perigo, sempre esteve." Sua expressão era de pura agonia. Mas antes que mais palavras fossem ditas, um estrondo cortou o ar. A parede explodiu com uma força devastadora. Um pedaço de concreto voou, levando decorativos e pessoas ao chão. As luzes piscaram e um grito coletivo ecoou entre os convidados. A fumaça encheu a sala e ali, no meio do caos, uma figura encapuzada entrou. Ana mal conseguia processar o que estava acontecendo. O que era aquilo? A figura se movia com uma graça ameaçadora. "O que você fez?"
A figura sussurrou, a voz grave soando como trovão. O homem de olhar gélido se virou, preocupado. É você? Num movimento rápido e inesperado, a figura apontou para a mulher caída no chão. Você não devia estar aqui, Raquel. O nome fez a pulseira de Ana brilhar. Raquel, a mulher que era sua mãe. A conexão se fez instantaneamente, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Ana sentiu um nó na garganta. Quem é você? Gritou. A necessidade de respostas a impedindo de respirar. A figura, agora mais próxima, retirou o capuz, revelando um rosto que a fez congelar. Era ela, anos mais jovem. Tinha o mesmo olhar determinado e olhos que brilhavam com a intensidade da verdade. Sou eu, Ana. Você é o futuro que não pode ser desviado. E é hora de você entender tudo. A sala estava em silêncio. A revelação era como uma bomba prestes a estourar. O que Ana pensava que sabia sobre sua mãe agora parecia uma ilusão. Mas eu não entendo, ela disse, balançando a cabeça em descrença. Você é eu? Eu sou você no que ainda está por vir. Mas vão tentar te parar. O coronel e uma onda de gritos interrompeu a conversa. As portas foram arrombadas, mas figuras encapuzadas surgiam, trazendo uma nova onda de medo. Precisamos sair. Agora! Coronel Ribeiro gritou, com os olhos arregalados, segurando o braço de Ana. Mas ela não se movia. As revelações se acentuavam. Raquel se virou para Ana, com um olhar de determinação. Você não tem ideia do que está prestes a despertar. O legado que carrega é perigoso. E eles não vão deixar você partir. Ana se sentiu cercada, as sombras ao seu redor parecendo se mover ainda mais. Eu não posso acreditar em você, ela disse em um grito, mas a verdade começava a se moldar como uma figura diante dela. Enquanto o coro de pânico aumentava, Ana enfrentou a figura que era ela mesma. O que mais viria à tona? A cada instante estava mais certa de que uma tempestade de segredos, traições e revelações ainda estava por vir. E a verdade poderia custar mais do que ela estava pronta para pagar. Ana estava paralisada, a mente bombardeada por revelações. Aquela mulher, ela era minha mãe. As palavras ecoavam como um grito de socorro no coração da sala. Todos os olhares se fixaram nela. O caos ao redor parecia se desvanecer, mas a tensão permanecia como um fio desencapado. O homem de olhar gélido parecia tão satisfeito, mas o rosto do coronel estava contorcido em desespero. Ana, escute-me. Você precisa perceber que isso é uma armadilha. Sua voz tremia e o pânico em seus olhos era palpável. Mas antes que Ana pudesse processar mais, a figura de seu eu do futuro se virou, com uma expressão séria. Você não pode confiar nele. Ele esconde mais do que você imagina. As palavras saíram como um soco. A sala parecia girar, enquanto tudo se tornava uma névoa de confusão e medo. Então, uma explosão. O teto estremeceu e partes da mansão ruíram. Todos gritaram. A poeira tomou conta do espaço, dificultando a visão. Ana lutou para respirar, seu coração tamborilando dentro do peito. O coronel agarrou o seu braço. Vamos, agora! Mas antes que conseguissem se mover, uma terceira figura surgiu da fumaça. Era Raquel, a mulher caída. Sua expressão estava, de alguma forma, mudada. O que você fez, coronel? A voz dela estava cheia de raiva e dor. Raquel, por favor, o coronel implorou. Mas na mesma hora, a sala tremeu novamente e a luz começou a piscar freneticamente.
Eu nem sou a única vítima aqui, ela gritou. Algo em seu tom transformando a conversa. Ana, a verdade está mais próxima do que você pensa. O coronel não é o homem que você imagina. A atmosfera pesava. Todos os convidados estavam paralisados, trocando olhares de confusão e desespero. Ana tinha um nó na garganta. O que você quer dizer? Você foi? Fui o que ele quis que eu fosse. Mas em um último ato, antes que eu caísse, eu descobri algo sobre o passado. Algo que envolve você e quem você realmente é. O olhar de Raquel era intenso. A respiração de Ana acelerou. O medo e a curiosidade a consumindo. As luzes finalmente apagaram, mergulhando tudo em escuridão. Gritos de pavor dominavam a sala. Foi então que um novo som se destacou. Uma risada. Era o homem de olhar gélido, que estava por trás de tudo. Vocês acham que podem escapar? A verdade é que cada um tem um papel nessa história de sangue. A realidade de Ana que esmoronava, e as palavras dele cortavam a escuridão como uma faca. Se não se lembra, o que Raquel descobriu sobre sua linhagem vai mudar tudo. E você, Ana, você é a chave para tudo. Naquele momento, tudo fez sentido de forma tão aterradora que ela ficou sem ar. O quê? O que tem a ver comigo? Ela começou a perceber que estava no centro de um jogo muito maior. Antes que pudesse reagir, a figura encapuzada avançou e todo o ambiente parecia vibrar com a tensão. Você não vai descobrir! O que se esconde aqui não pode ser revelado! Com um movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Uma cápsula brilhante como uma estrela. Ana mal teve tempo de ter medo. Em um segundo, ele arremessou a cápsula, quebrando-a no chão. Um clarão ofuscante irrompeu no ar e um barulho ensurdecedor ecoou por toda a sala. E então, tudo ficou em silêncio. Ana sentiu seu corpo rígido e sua cabeça rodando. Quando as coisas começaram a clarear, ela percebeu que estava em um lugar diferente. Sozinha! À sua frente, uma porta se abriu lentamente, revelando um corredor escuro. O que tinha acontecido? Estava em perigo, mas a urgência de encontrar respostas a empurrou adiante. As vozes pareciam ecoar em sua mente. A verdade é mais profunda do que você imagina. O que mais estava esperando por ela? E seria verdade que sua linhagem tinha um papel a desempenhar neste pesadelo. O destino estava mais perto do que nunca. E Ana sabia que a batalha real estava apenas começando. Ana piscou os olhos, tentando se ajustar à luz crua que a cercava. O corredor escuro se estendia diante dela, sinistro e silencioso, como se os segredos guardados pelas paredes da mansão finalmente estivessem prestes a ser revelados. O eco de sua respiração parecia mais alto do que nunca. Um nó na garganta e a adrenalina bombardeavam seu corpo como um aviso. Algo estava prestes a acontecer. Sem pensar, ela começou a andar pelo corredor. As sombras dançavam à sua volta, e a fumaça do que parecia ser uma explosão começava a se dissipar atrás dela. Em uma das paredes, uma porta entreaberta chamou sua atenção. Com o coração disparado, entrou, mal sabendo o que esperava por ela. Dentro, o ambiente estava em clara desordem, mas houve algo que a fez parar. Sobre uma mesa, um pequeno livro empoeirado jazia aberto, e as páginas pareciam vibrar com a presença dela. Ana se aproximou, e o que viu fez seu coração gelar. O livro continha não apenas anotações, mas também retratos, muitos deles parecidos com ela. Cada ilustração representava uma mulher de olhos intensos e cabelos escuros. Uma delas era sua mãe.
Mas ao revirar as páginas, ela encontrou algo que tirou o fôlego dela. Uma foto dela mesma, mas em um contexto que jamais poderia imaginar. Era uma cerimônia, mas não era sua. As vestes, os rostos ao redor, a expressão em seu próprio rosto, tudo parecia pertencer a um passado que Ana nunca conhecera. Com tremor nas mãos, ela virou a página e encontrou mais documentos presos com clipes que detalhavam não só a linhagem dela, mas também uma rede complexa de pessoas, organizações e segredos que levariam a um nome: o Coronel Ribeiro. O arquivo falava de traições, alianças e até de um plano para proteger algo que parecia maior do que qualquer um poderia imaginar. Uma batida na porta fez pular. O som era alto e insistente, e a respiração dela ficou descontrolada. Antes que Ana pudesse se esconder, a porta se abriu com força. Coronel Ribeiro entrou, seu olhar frenético, mas ao vê-la, a expressão se transformou em um misto de alívio e desespero. Ana, o que você fez? Você não devia estar aqui. Ele pareceu hesitar, depois avançou, mas Ana segurou o livro contra o peito, como um escudo. Por que essa foto está aqui? O que você sabe sobre mim? Gritou ela, a voz carregada de raiva e confusão. O rosto do coronel perdeu a cor. Você não entende, Ana. Eles estão atrás de você. E eu... Sua voz extinguia-se cada vez mais. Eu só queria protegê-la. Ele se aproximou, mas antes que pudesse tocá-la, houve outra explosão. Desta vez, no fundo do corredor. A estrutura tremeu e pedaços de gesso caíram. Ana ficou paralisada, enquanto os olhares do coronel mudavam de preocupação para um olhar de terror. No seu legado, há algo mais, algo que pode acabar com tudo. Se descobrirem que você é a chave, eles farão de tudo para te silenciar. Ele estava apavorado. Para ele, a proteção dela não parecia mais uma escolha, mas uma necessidade desesperada. Mas então, a realidade a atingiu como um golpe. Você sabia de tudo isso, gritou Ana, o choque em sua voz ecoando pela sala. Desde o início, você estava manipulando as coisas. A verdade é que você não é quem eu pensava. O desespero tomou conta dela, e a cada palavra a raiva aumentava. Coronel Ribeiro a encarou, a expressão de pena e verdade em seus olhos. Brace yourself, Ana! Isso não é o que você imagina! E antes que pudesse continuar, a figura encapuzada apareceu novamente na entrada do cômodo, agora com uma expressão feroz, que fez o coração de Ana disparar. Ela tem razão, coronel. Você não pode protegê-la de tudo. Ana olhou para ele. Quem era aquele homem? O que ele sabia? E de repente, ele tirou o capuz, revelando um rosto que fez o mundo de Ana desabar. Era seu pai. Uau! Menos a pessoa que ela sempre acreditou que era. O homem de olhar gélido era seu verdadeiro pai. Surpresa, querida! Sou eu! E você não faz ideia do que está prestes a desencadear. Ana estava em choque. Todas as expectativas, os laços e as verdades se desmontaram como um castelo de cartas. Quem ela realmente era? E qual era seu papel nesse enredo sombrio? As respostas que ela tanto buscava agora pareciam se desvanecer
em um mar de incertezas. Uma sombra de terror começava a se formar à sua frente. Enquanto a realidade se tornava cruelmente clara, Ana estava em choque. O que ela sempre acreditou ser seu pai, aquele homem de olhar gélido, agora se revelava como uma figura familiar e desconhecida ao mesmo tempo. Você não pode ser meu pai! As palavras saíram como um sussurro involuntário. O tempo parecia parar ao redor enquanto a realidade começava a desmoronar. Sim, sou eu! Mas você precisa entender. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Ele parecia preocupado, mas Ana não tinha certeza do que sentir. As emoções a invadiram, misturando medo, confusão e um fio tênue de esperança que estava se desfazendo rapidamente. Coronel Ribeiro, com a voz trêmula, tentou intervir. Ana, isso não é seguro! Você não sabe o que está fazendo! Mas as palavras dele começaram a se perder na cacofonia em torno deles. Um som estrondoso ecoou mais uma vez, e a estrutura da casa parecia ameaçar ruir a qualquer momento. Precisamos sair agora! Gritou o coronel, puxando Ana pelo braço. Mas naquele instante, um brilho ofuscante cortou a escuridão e uma onda de calor irrompeu do corredor. Ana girou na direção da luz e, para seu horror, viu uma pequena chama de fogo surgir como um espectro a partir dos escombros. O que está acontecendo? Ela gritou, aterrorizada. O pano da sala se transformou em um turbilhão de fumaça e gritos. O corpo de Raquel, a mulher caída no chão, começou a se transformar lentamente em uma figura translúcida. Os olhos de Ana se arregalaram. Não! Você não pode! Oh! Desespero tomou conta enquanto ela observava a mãe, ou o que restava dela, desaparecer em meio ao caos. Ela está cumprindo sua missão. O homem de olhar gélido disse, a voz grave ecoando como um trovão. Esse é o legado dela. É tudo por você, Ana. Você precisa aceitar isso. Ana, ainda processando as palavras, olhou para o coronel. Ele parecia tão perdido quanto ela. Mas ela sabia que havia uma verdade mais profunda, uma conexão que a ligava àquela situação. O que você fez? Coronel! Ana questionou, a raiva pulsando em suas veias. Você trouxe isso sobre nós. A figura do homem de olhar gélido avançou, seu sorriso se transformando em um semblante sombrio. Este não é o seu único aviso, Ana. Você não pode fugir do que está destinado. Suas palavras criaram um eco que preenchia o ar pesado com tensão. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma explosão repentina fez o chão tremer. Partes do teto desmoronaram e uma fonte de luz brilhante rompeu do corredor. No meio da fumaça, uma passagem secreta surgiu, revelando uma escada que levava a uma parte desconhecida da mansão. Antes que alguém pudesse reagir, Ana sentiu o impulso irresistível. Com o coração na boca, ela correu na direção da luz. O coronel e o homem de olhar gélido a seguiram, mas a urgência de descobrir a verdade a consumia. Ao chegar ao final da escada, Ana encontrou um quarto opulento, mas vazio. As paredes eram banhadas em veludo e nas mesas estavam dispostos objetos antigos que pareciam ter pertencido a gerações passadas. E em um canto, uma enorme tela se iluminou, revelando uma mensagem que fez o ritmo do coração dela disparar. Ana, você é herdeira da verdade. O que você escolher
pode mudar tudo. As palavras brilhavam, e à medida que a mensagem se repetia, Ana soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Era Raquel aparecendo agora como uma sombra. Ana, não! Você não pode! A escolha não é apenas sua! Ela estava lutando, seu olhar suplicante implorando para que Ana entendesse o que vinha a seguir. Ana ficou paralisada, a pressão de uma escolha monumental pesando sobre seus ombros. O que isso significava? E se ela não estivesse pronta? Tudo o que houvera em sua vida, as mentiras, os segredos e as traições, estavam agora escapando de seu controle. Implosão ensurdecedora e luminosa fez tudo girar ao redor dela. Ela sentiu o calor rasgar sua pele, enquanto a realidade se distorcia e se tornava uma massa de luz e trevas. E antes que pudesse entender, tudo escureceu. O silêncio era ensurdecedor. O que aconteceria agora? Certamente um novo começo, ou o fim definitivo de tudo isso. Ana estava prestes a descobrir que o legado dela era um enigma muito mais profundo e assustador do que qualquer um poderia imaginar. Ana piscou, os olhos se adaptando à luz branca que a cercava. Ela estava em um espaço escuro e vazio. Tudo o que aconteceu parecia flutuar em sua mente, como um pesadelo. O rosto de seu pai e os gritos da mãe ainda a assombravam. Um nó apertava sua garganta enquanto tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Ela olhou ao redor e tudo parecia diferente. Estranhamente familiar. A luz suave de uma tela iluminou a sala, mostrando imagens que giravam antes de se fixarem em um rosto conhecido. Era dela mesma, mas jovem, com um sorriso esperançoso. Mas havia algo mais naquela imagem. Um contraste sombrio escondido nos olhos. Você é a chave para tudo, ecoou a voz de Raquel em sua mente. Ana estendeu a mão, tremendo, e tocou a tela. As imagens mudaram. Ela viu flashes de eventos, momentos de sua vida, mas também vislumbres de algo obscuro. Sombras se moviam ao fundo, figuras encapuzadas acompanhadas por símbolos estranhos. Um frio gelou sua espinha. O que ela estava assistindo? Então, um grito estrondoso cortou o ar. Ana! A voz de Coronel Ribeiro rompeu o silêncio como um trovão. Ele apareceu na porta, pálido, ofegante. Mas por trás dele, uma sombra se projetou, mais clara agora. Emergindo devagar. Era o homem de olhar gélido, as feições distorcidas em um sorriso. Você não deveria ter vindo aqui, ele disse. A voz grave e provocativa. A verdade começa a desvelar-se, mas você pode não estar pronta para ela. O ambiente estava carregado de tensão. Coronel Ribeiro olhou para Ana e havia desespero em seus olhos. Eu avisei, Ana! Vá embora agora! Mas algo dentro dela se ativou. Estou cansada de correr. As palavras vieram com uma ferocidade que a surpreendeu. Ela não iria se esconder mais. Com um impulso, Ana se dirigiu à tela. Diga-me a verdade. Sua voz ressoou pela sala. O homem riu e a risada se espalhou como uma onda. Verdade? Você realmente quer saber? A verdade é que você não foi escolhida. Você é um erro, algo que deveria ter sido destruído há muito tempo. Cada palavra dele era um golpe, e o coração de Ana disparou. Um barulho de vidro quebrando ecoou por toda a sala. Coronel Ribeiro se virou, mas Ana não podia desviar o olhar. Como assim erro? A dúvida se fez presente.
antecipando o terror que estava por vir. Ela sentiu que a terra, sob seus pés, começava a tremer. Antes que pudesse processar, uma explosão repentina lançou tudo ao ar. A parede estourou e fragmentos de pedra e vidro se espalharam. Gritos e caos. Ninguém sabia o que fazer. Ana se encolheu, um impulso de sobrevivência tomando conta. Mas quando levantou a cabeça, o homem de olhar gélido não estava mais ali. O que estava acontecendo? Coronel Ribeiro parecia perdido. Seu olhar vazio se fixou em Ana. O que você fez? Não tem ideia do que isso significa. Ele estava opresso pela pressão do momento. O pânico tomou conta e a sala, agora em ruínas, começou a desmoronar. Ana viu o rosto de Raquel, imóvel, clareando a memória em meio ao caos. Com a mente turbulenta, uma imagem opressora cruzou sua cabeça. Ela se lembrou de quando criança, ouvindo sussurros, mostrando que decisões erradas poderiam custar muito cara. E agora, ali estava ela, no centro de um jogo muito maior do que imaginara. Eu não sou um erro! Ela soltou o grito com todas as forças. Mas, de repente, algo chocante aconteceu. A porta do corredor, que estava aberta, revelou uma figura familiar, mais uma que fez Ana parar. Era uma mulher de cabelos longos e escuros e olhos que brilhavam com um conhecimento profundo. Era sua avó, uma mulher que ela achava ter conhecido apenas em histórias. Ana, escute-me! É hora de você entender a verdadeira batalha que se desenrola. A voz dela emanava um poder que fez o coração de Ana acelerar. Você está viva? Mas por quê? O que você está fazendo aqui? O choque tomou conta de Ana e os murmúrios da sala começaram a aumentar em confusão. Você precisa entender, Ana. Tudo o que você conheceu foi uma mentira. Todos estão aqui por uma razão. E o que você possui dentro de si é muito mais poderoso do que você imagina. Com isso, a mulher disparou uma revelação que Ana nunca esperou ouvir. Você não é apenas uma herdeira. Você é a guardiã de uma linhagem. E o coronel? Ele sabe disso. O chão parecia desmoronar sob os pés de Ana. Tudo o que acreditava sobre sua vida, seus próprios pais, caiu em desgraça. Ana olhou para o coronel, seu mundo em ruínas. É verdade? Você sempre soube? Você me usou? O silêncio pairou sobre a sala como uma tempestade prestes a estourar. O olhar de Coronel Ribeiro era agora distante, quebrado. E enquanto Ana processava tudo, a única coisa que restava era a incerteza. Uma linha tênue entre a verdade e a traição. O destino dela estava à espreita. E tudo o que pensava saber poderia ter sido uma construção, uma ilusão que agora se desfazia. A cada segundo, o que estava em jogo se tornava mais intenso. E então, ela viu a luz começar a apagar, enquanto o peso da verdade a envolvia. Como ela conseguiria escapar de tudo isso? A batalha estava apenas começando. Ana respirou fundo, o ar pesado com a tensão que a cercava. Olhou. A figura de sua avó, que a olhava com uma mistura de amor e urgência. Ana, você é mais forte do que pensa. Esse é o momento de decidir seu destino. A voz dela era firme, quase uma ordem. Mas Ana estava tomada por uma onda de confusão. Por quê? O que isso tudo significa? Ela queria respostas, queria entender de uma vez por todas quem era e qual era seu papel nessa história sombria. O coronel, ainda sentado no chão,
tentava se recuperar, mas seu olhar era vazio. Ana, você não entende. Você pode mudar tudo. Você é a chave para o que está por vir. As palavras dele pareciam ecoar, mas Ana não. Estava mais disposta a acreditar nas velhas mentiras. As paredes da sala pareciam se fechar ao redor dela. Com um impulso, ela se fixou na tela que ainda brilhava diante dela. As imagens de sua vida fluindo como um rio turbulento. Memórias, sombras, rostos conhecidos e desconhecidos. Então a imagem da chama surgiu de novo, lembrando-a da destruição iminente. Preciso agir. Pensei que estava apenas fugindo do passado, mas a verdade é que agora sou parte dele. Com determinação. Ana deu um passo à frente. Eu escolho meu próprio destino. Não serei uma marionete. Com isso, tudo começou a tremer. O chão se mexia e uma fenda se abriu sob seus pés, revelando um abismo. Homem de olhar gélido gritou, mas Ana não olhou para trás. Liberte-se! Ela gritou. A imagem de sua mãe brilhava na tela e um grito ecoou misturado ao caos. Então, tudo se tornou claro. Uma luz intensa surgiu e com ela, Ana sentiu seu corpo ser envolvido por uma energia poderosa. Imagens da sua família, do coronel, do homem de olhar gélido dançavam à sua frente. É hora de tudo se conectar, ela gritou. E uma onda de luz percorreu a sala. O universo parecia suspenso. O chão se estabilizou e Ana encontrou-se de volta na sala. Mas agora tudo estava diferente. As sombras foram dissipadas. A luz brilhava mais intensamente. Raquel, em sua forma etérea, sorriu para a filha. Você finalmente entendeu. Agora o mundo está nas suas mãos. A tensão começou a se dissipar. Ana olhou ao redor. O coronel estava ainda atordoado, mas seus olhos brilharam com um novo entendimento. Talvez tenha chegado a hora de começar de novo, Ana. Estou aqui para te apoiar. Algo em suas palavras soou verdadeiro, e o peso de anos de segredos começou a se desvanecer. A mulher que parecia ser sua avó se aproximou novamente, com um brilho de esperança nos olhos. O poder de mudar o futuro está com você, minha filha. Apenas lembre-se, a união é a verdadeira força. Com isso, ela desapareceu gradualmente, deixando para trás um calor reconfortante. Ana sentiu uma onda de alívio. O passado ainda estava lá, mas agora ela tinha a oportunidade de reescrevê-lo, de mudar seu destino. As vozes no salão tinham se calado. O caos transformou-se em uma profunda paz. Uma decisão se formou dentro dela. Era hora de recomeçar. Naquele momento, Ana fez uma escolha. Não só para si, mas por todos que vieram antes dela. Os segredos, as traições, tudo seria exposto e enfrentado. Ela poderia não ter todas as respostas, mas um novo capítulo estava prestes a começar. Quando Ana saiu daquela sala, a luz do dia a recebeu como uma nova esperança. Mas no fundo, uma dúvida ainda ecoava. O que viria a seguir? Com cada passo, ela sabia que seria um combate constante. Mas agora tinha suas armas, a verdade e a força de sua linhagem. E você que acompanha essa jornada, não deixe essa história acabar por aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. O apoio de verdadeiros fãs como você faz toda a diferença. Agora, vamos juntos desvendar o que o futuro reserva para Ana.